Maratona Lotomania, fechamentos por grupos, vídeo 3. Hoje damos mais um passo importante dentro dessa maratona estratégica da Lotomania. Nesse terceiro vídeo, vamos trabalhar com 80 dezenas organizadas por grupos, mas com uma mudança que transforma completamente a forma de montar os jogos. A maioria dos apostadores costuma trabalhar limitando apenas 5 grupos, o que restringe muito as possibilidades estratégicas. Nesse episódio, vamos romper essa limitação e explorar o verdadeiro potencial da matriz da lotomania, utilizando os 8 grupos de 10 dezenas. Bom, pessoal, no vídeo 1, nós fizemos aqui um trabalho com fechamento de 60 dezenas, onde nós rompemos aquela limitação, né, onde o apostador fica preso em 5 grupos. No fechamento de 70 dezenas também foi o mesmo processo, onde o apostador trabalha ali com 7 grupos de 10 dezenas, e hoje nós vamos fazer aqui com de 80 dezenas. Vamos seguir juntos aqui para o fechamento. Bom, pessoal, esse aqui é o fechamento de 80 dezenas, como havia prometido para vocês, é um fechamento por grupos, onde aqui nós temos o grupo A, B, C, D, E, F, G e H. Aqui do lado direito nós temos a pontuação de cada grupo. Aqui nós temos a pontuação total, isso aqui para indicar quantas dezenas o apostador acertou dentro dos 8 grupos, tá? Aqui do lado direito nós temos a parte financeira, onde a parte amarela é editável, porque varia de concurso para concurso na Lotomania. Aqui nós temos um conferidor teste. O conferidor teste serve para você montar seu fechamento e fazer simulações de sorteios aqui, tá? Aqui vai mostrar para vocês, dentro do simulador, qual que foi a premiação, né, simulando aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês esse fechamento e qual que é a limitação do fechamento base ou básico da Lotomania, tá? Por que que eu estou falando a respeito disso? Olha, dentro desse fechamento, que é um fechamento mais completo, ele tem esse fechamento base, tá? Que é o fechamento básico de 56 dezenas. Você vai notar que o fechamento básico, né, ou base, ele trabalha com 5 grupos, tá? Ou seja, o apostador acertando as dezenas do sorteio, lembrando que eu estou falando o apostador acertando as dezenas do sorteio, tá? Dentro de 5 grupos desse aqui, quaisquer, matematicamente ele fecha os 20 pontos, tá? Por isso que ele faz parte do fechamento completo. É onde nós temos aqui do jogo 1 ao jogo 56. Você vai notar que eu mantive até uma cor diferenciada, tá? Esse marrom aqui, ó, é esse fechamento base, tá? O básico. Só que o que ninguém te conta é isso aqui, apostador. O fechamento básico, ele pega 8 grupos de dezenas e monta jogos usando apenas 5 grupos por jogo. Ou seja, ele trabalha com 80 dezenas, mas ele não é um fechamento de 80 dezenas. Entendeu? Agora eu acredito que vocês estão entrando num novo nível com relação a fechamentos. Ou seja, tem 8 grupos disponíveis, onde o apostador vai montar 80 dezenas, só que cada jogo usa apenas 5 grupos. Essa que é a limitação do fechamento base ou básico que vocês conhecem na internet, tá? Então, agora visando isso, o que que eu fiz? Eu rompi essa limitação. O apostador joga aqui com todos os 8 grupos nos jogos, tá? Ou seja, você não fica limitado apenas no fechamento base, onde você acertando 5 grupos desse aqui quaisquer, seja eles quais forem, você garante os 20 pontos, tá? O que eu faço aqui, pessoal, é pegar concursos reais. Muita gente não entende o que é simulação. Simulação é testar o fechamento. Para testar o fechamento, eu pego concursos reais, que nem aqui, eu vou testar o fechamento base, ó. Pode ser qualquer concurso, pessoal, não faz diferença. Se eu acertar as dezenas do sorteio, que nem eu estou simulando aqui, ó. Se eu acertar as dezenas do sorteio dentro do fechamento, dentro dos 56 jogos, tem que garantir os 20 pontos. Esse que eu falo com vocês que é a garantia do fechamento base, tá? Acertando as 20 dezenas do sorteio, dentro de 5 grupos, ó, acertei aqui no primeiro grupo, no grupo A, grupo C, grupo D, grupo F, grupo H. Se você somar, você vai notar que tem 5 grupos, tá?
E aqui nós temos aqui, ó, os 20 pontos. Não um, mas dois jogos de 20 pontos. Mas vamos pegar aqui os 56 primeiros jogos, tá? Aqui dentro dos 56 primeiros jogos, aqui nós temos aqui os 20 pontos da Loto Mania, tá? Garantido pelo fechamento, tá? Seja aí qual grupo for, pessoal. Por exemplo, se eu apagar aqui, ó, o primeiro e colocar aqui, ó, tá? Eu vou deletar aqui porque está duplicando. Aí, ó, da mesma forma, eu acertei 5 grupos. Está garantindo os 20 pontos do mesmo jeito no fechamento base, ó. Só que os 20 pontos já passou aqui para o jogo 54, né? Ou seja, ele andou, porque o fechamento mudou, tá? Então, esse é o fechamento base. Só que o que ninguém te explica é justamente isso. É a limitação desse fechamento. Porque você vai trabalhar com 80 dezenas, só que a limitação dele é que você trabalha com apenas 5 grupos. Ou seja, você não trabalha com os 8 grupos por igual, entendeu? Essa que é a limitação do fechamento. Então, visando isso, eu criei esse fechamento mais completo, tá? O apostador tem a obrigação de jogar com fechamento completo? Não, pessoal. O fechamento completo é justamente para aumentar a possibilidade de você chegar às grandes premiações. Mesmo com a quantidade de jogos que eu aumentei, não existe a possibilidade de você cercar os 20 pontos. Existe a possibilidade de você chegar aos 20 pontos, tá? Então vamos lá. Os 20 pontos, ele vem através de algumas formas. Se as dezenas virem aqui no início, tá, dos 8 grupos, você vai pegar os 20 pontos. Se vir aqui, ó, do lado direito, você também vai pegar os 20 pontos. Se vir aqui no meio, você vai pegar os 20 pontos, tá? Se vir dessa forma, como nós estamos falando de sorteio, existe a possibilidade. Se vir aqui, ó, e vir aqui, ó, você vai pegar os 20 pontos. Se vir no inverso, você também vai pegar os 20 pontos. Então, tem diversas estratégias aqui montadas, não somente essa, mas outras estratégias também, que vai aumentar, que vai chegar aos 20 pontos. Mas como são 80 dezenas, seria necessário mais jogos, né, para falar assim, ou está muito próximo dos 20 pontos, tá? Então, esse aqui que é o fechamento completo. O fechamento base, agora que eu acredito que vocês entenderam, ó, vamos fazer aqui na prática aqui que vocês vão entender, ó. Vou pegar aqui, ó, algumas dezenas e não precisa ser unidinha não, tá, pessoal? E muita apostador fala assim, não, mas tá unidinho? Não, vamos fazer diferente então, ó. Aqui, ó, 13. Eu vou colocar o 16 aqui, saindo um pouco da limitação ali, ó, 25, 35, 37, 38, 44, olha lá, 45, 54, 61, 61, 62, 69. Lembrando que aqui é uma simulação que eu estou acertando as dezenas do sorteio, ó. Tá vendo? Aqui tem um contador. Aqui está indicando aqui quantas dezenas eu acertei dentro de cada grupo, tá? Olha lá, 79, 95 e 99. Pronto, pessoal. Acertei as 20 dezenas do sorteio. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. No sistema nós pegamos ali uma premiação de 20 e 7 premiações de 19. O que eu quis dizer com a limitação no fechamento base ou básico, onde você trabalha apenas com 5 grupos? É justamente isso aqui, ó. Vamos pegar do jogo 1 ao jogo 56, que é justamente esse fechamento aqui, ó. Ele garante os 20 pontos, mas tem essa limitação. Aqui, ó, do jogo 1, aqui é o oficial. Vamos ver se pegou premiação. Olha, pessoal, tomamos prejuízo. Agora vocês entenderam o que é limitação, tá? Por que tomou prejuízo? Porque o fechamento base é o que eu falo com vocês, né? Que muito apostador chegou a dar dislike, mas é justamente porque não entendeu o motivo de eu estar falando da limitação. A limitação é justamente essa. Como se trata de 80 dezenas e você fica limitado em acertar 5 grupos quaisquer, olha, vamos fazer aqui matematicamente. 5 grupos são 50 dezenas. Os 3 grupos que fica de fora, que é justamente da limitação, são 30 dezenas. Ou seja,
São 30 dezenas que tem contra o apostador. Ele pode ter a sorte de acertar as 20 dezenas do sorteio, correto? Só que se vir as dezenas dentro dos outros 3 grupos, ele vai tomar prejuízo. Entendeu? Por causa dessa limitação de acertar 5 grupos quaisquer. Entendeu? Ou seja, se ele tiver a sorte de acertar dessa forma, ó, por exemplo, vir 3 dezenas aqui, ó, uma dezena dentro de cada linha aqui, ó, ele consegue salvar o fechamento porque vai fechar 17 pontos, né? Porque vai ficar só 3 dezenas de fora, certo? Mas passou disso aqui, pessoal, é prejuízo, tá? Justamente por isso que eu rompi essa limitação, justamente para o apostador ter chance disso aqui, ó, os 20 pontos da Loto Mania, ó, tá? Ó, pegou uma premiação de 20, várias de 19, aqui abaixo também nós temos outras premiações. Então, essa é a forma mais correta de você jogar com fechamento por grupos, tá? Se o apostador quiser jogar com essa forma aqui, também não tem problema, pessoal, tá? Só que ele tem que ter a percepção que ele é limitado. Muitas vezes ele pode conseguir acertar as dezenas do sorteio, ó, para ele não tomar prejuízo, ele tem que fazer isso aqui, ó, 69. Nós vamos pegar só o fechamento base, tá? Olha lá, o 79. Eu estou eliminando aqui as repetidas. Olha lá, 99. A maioria das dezenas tem que estar dentro de 5 grupos. Entendeu? Olha lá, ó. Ficou somente 3 dezenas de fora. E aqui está os 20 pontos. Aqui, vamos pegar o fechamento base. Aqui, os 17 pontos que eu nem havia falado com vocês, ó. Olha lá, 17 pontos e alguns de 15. Aqui, aí fechou. Só isso aqui de premiação, tá? No fechamento base, ó. Mesmo assim, porque eu simulei, o apostador conseguiu acertar 17 dezenas dentro de 5 grupos e 3 dezenas apenas que ficou dentro dos outros 3. Mas geralmente, na realidade, aparecem muito mais dezenas aqui, viu, pessoal? Fica bem espalhado aqui. Então, visando isso que eu criei esse fechamento, pessoal, tá? É justamente para isso, para alavancar as premiações do apostador, tá? Aqui, ó, vou fazer aqui com vocês, ó. Vou fazer bem aleatório. Aqui, ó. Só para mostrar para vocês que vocês não tomam prejuízo, tá? É por isso que eu criei esse fechamento, é para vocês não tomar prejuízo, que muitas vezes pode acontecer isso aqui, ó, tá? Vamos sair da limitação de ficar preso. Aqui, ó, vou colocar bem espalhado. Ah, lembrando que o fechamento dos 20, ele não se baseia nesse espalhamento. Por quê? Porque o espalhado é como se fosse um jogo aleatório, né? Ou seja, um desdobramento. E como se trata de um fechamento por grupos, isso aqui está um pouco fora do padrão, tá? Mesmo assim, vamos fazer uns acertos aqui, ó, bem bacana. Olha lá, 95, 99. Tá faltando uma dezena, pessoal. Vamos achar essa dezena aqui, ó, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 25, 35, 37, 38, 44, 45, 54, 61. É aqui, pessoal, ó. Aqui é 69. Aí, ó, nós pegamos duas premiações de 17 pontos, tá? Lembrando que isso aqui, ó, é o que eu falei com vocês, é como se fosse um aleatório, tá? E jogos aleatórios não combinam com fechamento por grupos, mas mesmo assim, ó, você não vai tomar prejuízo, ó, tá? Eu coloquei aqui 148, mas se você pegar aqui o sorteio da Loto Mania, deixa eu até ajustar aqui com o último sorteio. Deixa eu ver aqui quanto que pagou. Aí, ó, Loto Mania está acumulada em 6 milhões e 700 mil, tá? Por isso que vocês têm essa opção de fazer a atualização aqui do sorteio. Aqui, vamos pegar aqui as dezenas aqui, ó. Aí, 19 pagou 52 mil. Podemos diminuir aqui um pouquinho. Os 18 pontos. Lembrando que aqui eu estou pegando o último sorteio lá. Pagou 2.292,28. Espera aí, pessoal. 2.292,28. Ó, pagou bem. 18 pontos pagou bem.
Ó, 17 pontos, pagou R$ 273,53. Os 16 pontos, pagou R$ 44,51. Ó, já aumentou, ó, tá vendo? E os 15 pontos, pagou R$ 10,18. Então, essa aqui que seria o retorno financeiro do apostador, ou seja, ele não tomou prejuízo, ele está jogando com as 80 dezenas de uma forma real, tá? E ele tem garantido o retorno financeiro. Lembrando que aqui eu joguei espalhado. Isso aqui é como se fosse um desdobramento, só que eu não fiz um desdobramento, eu fiz um fechamento por grupos, tá? Então, esse que é o diferencial do fechamento. Dependendo de onde as dezenas caírem aqui, ó, com certeza. Eu fiz mais de 5 fechamentos aqui que garante os 20 pontos. O que eu mostrei aqui para vocês é só um deles, ó. As dezenas caindo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 5, 6, opa, 9. Vamos fazer aqui com vocês, ó. Olha lá, 12, 13. Olha lá, 25, 35, 37, 38, 44, 45, 54, 61, 62, 69, 73, 79, 95 e 99. Tá faltando uma dezena ainda, pessoal. Vamos caçar essa dezena. Olha lá, 2, 5, 6, 9, 12, 13. Tá faltando 16. Já encontrei, pessoal. Aqui, ó, 16. Tá vendo? Tá faltando uma dezena. Vamos pôr o 16 aqui. Aí, ó, pegou duas premiações de 18 pontos. Ok? Aqui, ó, pegou duas premiações de 18, duas de 17. E se tivesse caído dentro daquele padrão que eu havia informado para vocês, ó, deixa eu pagar aqui, ó, o 37 e 38. Porque isso aqui pode ocorrer. Afinal de contas, nós estamos falando de loterias. Ah lá, já melhorou, ó, já pegou uma premiação de 19, ó. Tá vendo? E 7 de 18. É uma grande premiação na Loto Mania, pessoal. Se eu tirar o 61 daqui, ó. Vamos colocar o 61 aqui, ó. Ó, já pegou 8 premiações de 19 pontos. Imagina o que que é isso, pessoal. 8 premiações de 19 pontos. Vamos tirar o 62, vamos brincar aqui, ó. Vamos tirar o 62 e o 69 e vamos pôr aqui, ó. Eu vou tirar eles daqui, ó. Toda vez que tiver vermelho, tá duplicando. Ah lá, ó. Pegou 3 de 19. Vamos brincar mais um pouquinho, ó. Vamos tirar o 95, o 99. Vamos pôr ele aqui, ó. Eu vou tirar ele daqui, ó. Ah lá, pegou uma premiação de 19 e 4 de 17. Você vai notar que, de qualquer forma, as dezenas estão ficando espalhadas. É porque eu montei diversas estratégias justamente para isso. Eu não estou falando pegar 20 pontos. Tem as estratégias que pegam 20 pontos. Mas tem aquelas estratégias onde você, acertando as dezenas do sorteio, você não vai tomar prejuízo. Nem que seja um lucro pequeno de 17, 16, 15 pontos, mas você vai ter lucro na lotomania. Esse que é o objetivo desse fechamento de 80 dezenas, assim como os outros. Tá? É sair dessa limitação, onde se você tiver a sorte de acertar as 20 dezenas, infelizmente as dezenas vêm dentro de 3 grupos, você vai tomar prejuízo, que nem eu mostrei para vocês. Tá? Que nem aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar por base isso aqui, ó. Tá vendo? Você acertou as dezenas do sorteio. Se você pegar o fechamento por base, ó, nós temos 15, 16. Eu estou falando que não vai pegar a premiação, mas 15, 16 pontos jogando com 56 jogos é prejuízo, pessoal. Nessas premiações pequenas aqui, ó, você não consegue recuperar todo o seu investimento, ou seja, todos o capital, né, de jogar com 56 dezenas, entendeu? Então, visando isso, que eu criei esse fechamento. Ele é um fechamento de 140 jogos, tá? Você vai notar que ele é extremamente forte, porque ele chega às premiações, ó, que nem chegou aqui, ó, uma premiação de 19 pontos, o que paga excelente, né, na Loto Mania, ó. Você vai notar que aqui nós temos aqui as premiações, ó, aqui nós temos os 19 pontos, ó, no jogo 80, cercado de algumas premiações de 15 e 17 pontos, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, mostrando para vocês um fechamento de 80 dezenas, né? Você vai notar que eu expliquei, eu aposto que muitos apostadores entenderam
qual que é a limitação do fechamento base ou básico, né? Que é aqueles que eles apresentam para vocês na internet, onde acertando 5 grupos quaisquer, você tem garantido os 20 pontos, o que é extremamente verdade, porque é matematicamente possível, mas o que ninguém conta é justamente isso, pessoal. E muitas vezes as dezenas podem vir dentro dos 8 grupos, né? E o fechamento base, ele trabalha com 5 grupos individualmente. Eles podem alternar entre eles, mas é 5 grupos trabalhados e não 8 grupos de 10 dezenas, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um fechamento exclusivo aqui do canal. E lembrando sempre que é uma maratona de vídeos. E no final, aquele apostador que quiser adquirir esse fechamento exclusivo, pode entrar em contato no Zap na descrição do vídeo. Forte abraço para todos e fique com Deus.